Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, tendo a honra de receber mais uma vez o querido amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas, Jean Vauelan, e hoje eu vou trazer um assunto, para mim, claro, que me interessa bastante, né? Exatamente porque eu sou uma pessoa saudosista, uma pessoa muito ligada em família, coisas assim, creio que você também. E o tema que se apresentou hoje para a gente falar é nossas famílias de outras vidas. Nossas famílias de outras vidas. Nós temos famílias, tivemos famílias em outras vidas, né? Tem gente que sequer acredita em outras vidas, não tem prova. Então, é um grande conflito, né? O ser humano, além do cotidiano, além da gente, nossos problemas diários aqui, nossos embates diários, nós temos que conviver com essa dúvida, né? Do lado de lá, como é que não é, não é. Então, hoje nós vamos, mais uma vez, trazer o brilhantismo da explanação do nosso querido amigo e irmão. Cadê ele? E aí, Elan, como é que você está? Olá, Eustáquio. Uma alegria enorme, mais uma vez, estar aqui ombreando com você no Vida Inteligente. É um prazer, meu. A gente curte papos legais aqui, né? Porque são assuntos realmente que pouca gente aborda e incomodam muito, né? A gente tem todo esse questionamento. O Elan, diz uma coisa assim, suponhamos não, vai, não posso começar errado. Dizem as questões que a maioria sabe, mesmo que não seja espírita ou espiritualista, sabe, fala, outras escolas iniciáticas falam sobre karma, sobre dharma, sobre reencarnações e aquelas palavras que a gente está habituado a conviver. Considerando que são diversos ciclos de vidas que nós temos, a tal roda de Sansara, que a gente pode falar um pouquinho aqui também, para ficar inteligível que seja isso, fica aquela questão. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou fazer essa abertura aqui para dar uma ideia do que eu quero arguir, e depois deixar você falar à vontade. Dizem que a gente forma uma família. Essa família é formada em função de algumas questões kármicas. E é isso também nós vamos tentar dissecar isso aí. Porque eu venho aqui dentro de uma família que hoje meu pai e minha mãe pode ser quem foi meu irmão, e que patati patatá. Essas histórias, eu estou falando de história, não estou falando de histórias pejorativas nem nada. Estou falando dessas informações que vêm do mundo espiritual. Então, tudo bem, que seja assim, digamos assim. Seja assim, eu nasci hoje numa família, porque era meu pai, eu tinha resgate aqui e lá, minha irmã que veio aqui e tal, foi uma inimiga minha, exemplos. Beleza, passou essa encarnação, essas pessoas foram embora. Aí, ou então as pessoas, eu estou hoje recebendo na minha família, hoje como filhos e como netos, quem são essas pessoas? Essa relação, Elan, ela é perene? Se essas pessoas também reencarnam, vamos chamar assim, é meio estranho. Eu acho que você já captou o que eu quero perguntar. Já perguntei, né? Como é que é isso aí? Tudo bem, existe esse processo? Quem são esses seres? Que espíritos são esses que vêm e acompanham uma família inteira? Quem foi meu irmão hoje, nesta vida? Onde é que ele está? Em 10, 12 vidas passadas, ou daqui 12 vidas para frente? Como é que é essa questão? Desculpe a introdução enorme, mas eu queria dar uma ideia exatamente da razão do meu questionamento aqui, da minha curiosidade. Primeiro, é preciso a gente distinguir, e hoje eu vou dizer algo que eu acho que eu nunca fui a fundo, nunca explorei. Fique à vontade. Porque eu nunca tive saco no sentido de desenvolver isso. Mas, assim, no livro que eu lancei já há algum tempo, chamado Shiva e a Origem Esquecida do Yoga, ali eu tentei deixar claro que muita coisa que nós humanos achamos que surgiu para e entre os humanos está errado. Muitas coisas surgiram antes dos humanos racionais existirem e não foram elaboradas para os seres humanos. Só que, no final, como nós, os humanos, herdamos a Terra, esses conceitos que já existiam de outros povos que não eram humanos e que viviam aqui na Terra,
terminaram sendo herdados por nós humanos e a gente pensa que é nosso. Esse Caramba. detalhezinho que eu estou falando, ele é absolutamente não observado pelos mitólogos de todos os tempos, e só os livros, essas maluquices que eu ando escrevendo, é que tentam chamar a atenção das pessoas por esse aspecto. Então, assim, o conceito de karma não é humano, não foi feito para a raça humana, isso não existe. O conceito de karma, ao pé da letra, ou o conceito de karma, no sentido da astrologia védica, se refere a algo muito específico. O quê? Hoje, nós, seres humanos, sabemos que cada um de nós pode ter 10, 20, 30 talentos. Por mais desqualificado que seja um ser humano, ele ainda assim terá habilidades, ele saberá cozinhar, jogar futebol, atirar uma pedra numa mangueira para tirar uma manga. Ele tem vários talentos. Os povos que existiam antes do Homo sapiens sapiens, os chamados povos híbridos do Hiperbóreo, de tempos que são hoje considerados lendários, para a gente é como se não fossem verdadeiros. Mas qual é o problema? Desses tempos que a gente não julga verdadeiros, surgiram diversos livros que até hoje existem e que foram produzidos lá atrás. Então, a gente já deveria ter inteligência suficiente para entender que houve esse tempo mesmo, já que os livros existem e os livros vieram lá desse tempo, não foram produzidos recentemente. O que existe recentemente é a tradução. Mas a tradição dos Vedas, por exemplo, são de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil anos. Agora, a tradução da tradição oral dos Vedas para o papel foi feito por Parashara, foi feito por Vyasa, e mais recentemente foi traduzido há cerca de 2 mil anos para cá. Então, assim, karma foi algo que surgiu vinculado ao conceito de Varna. O que é Varna? É porque os povos daquele tempo eram ainda meio que, vamos falar claramente, dementes, meio que expressavam alguns padrões de semi-racionalidade. Então, um ser híbrido, ele não tinha muitos talentos, ele tinha 1 ou 2 talentos que distinguiam esse ser dos demais. E o que é dito no Bhagavad Gita por Krishna? Que esses seres, lá atrás, desde os tempos de Ikshvaku e de Manu, os seres com essas características foram reunidos em varnas, ou seja, em castas, de Castas. acordo com o talento varna. Varna é uma expressão hindu, sânscrita, ariana, virou mais sânscrito do que ariano, que significa tanto talento como casta. Essas duas traduções você pode emprestar a palavra varna. Então, qual é o grande conceito da tradição hindu-ariana? É o Dharma. O Dharma é o dever sagrado que um indivíduo cujo varna, em termos de talento, o faz pertencer a certo varna, em termos de casta. Então, o indivíduo tem que cumprir o dever sagrado, o Dharma, de cumprir as obrigações daquela casta ou daquela varna. Se ele não cumprir, aí ele aciona a lei do karma. E o karma é exatamente a definição do que esse indivíduo ganha ou perde em termos de desdobramentos da vida dele, dependendo se ele cumprir ou não a obrigação da sua casta. Ponto. Esse conjunto de definições já existia antes dos humanos surgirem organizados, racionalizados. Ele é dos demos, só que passou para os humanos. Quando passou para os humanos, Eustáquio, aí quem explica isso melhor não é a mitologia hindu, que nem faz essa distinção. A mitologia hindu apropria o karma como se Deus tivesse criado isso para os humanos. Aí a gente tem que recorrer à mitologia nórdica,
que apresenta algo que quase todos os mitólogos fecham os olhos porque desconhecem o assunto. E aqui eu estou me referindo a Wyrd, W-Y-R-D. Wyrd é a teia quântica que o deus Orlog, da mitologia nórdica, junto com as Nornes, terminaram bolando para organizar também a vida dos deuses, para organizar o destino dos deuses. Eu sei que você não perde, eu sei que você não vai perder o fio da meada, mas esse karma que você está falando das mitologias, e você acabou de dizer aquele do Varna, é Varna o nome certo? Isso. Tá. Ele quer dizer, a forma como foi codificado pelo Rivail, do Kardec, ele é correto ou não? É correto. É correto. Ah, sim, só faltava isso. Eu vou só chegar a explicar, mas ele é correto sob a perspectiva da Wyrd e não da teoria védica. Então continue, por favor. Sob a teoria védica não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Mas sob a perspectiva da Wyrd, da teia quântica, que vai unindo nos campos que hoje a gente chama mórficos das espécies, tá? O que cada indivíduo faz ou deixa de fazer, e também na memória quântica dos elétrons que compõem os elementos químicos que compõem os corpos dos seres biológicos. Então, a partir daqui, surgiu uma outra ideia de karma, que é essa que Kardec, na revelação espiritual, apropriou como sendo as leis morais do karma. Ponto. Tá. Bem então, explicado. nós humanos, tá certo? Nós humanos somos meio que regidos, e não foi Deus que inventou isso, foram seres. Do jeito que também não foi Deus que inventou as regras de direito do mundo, foram as culturas de cada nacionalidade, como os tribunais superiores ou tribunais de justiça também foram os humanos. Essas noções que a turma joga para Deus, não é bem assim. Então, Kardec, quando assimilou na Europa esse conceito que veio do Oriente, ainda que os europeus jamais tenham entendido direito o conceito de karma, à exceção de Blavatsky, que de fato entendeu, mas Kardec não entendia. Mas, ainda assim, Kardec apropriou o conceito e o colocou à luz das leis morais, dos ensinamentos do Cristo Jesus. Ponto. A partir daqui... Deixa eu fazer uma perguntinha. Deixa eu fazer. Isso é importante. Kardec, muito bem. Kardec tinha conhecimento das mitologias. Ele pode não sofreu interferência nenhuma, porque ele tinha as suas fontes espirituais. É isso que eu quero saber se ele nada a ver. Ele foi obrigado a tornar o espiritismo eurocêntrico. Tá. Ele colocou a cultura europeia como sendo o centro de irradiação das ideias espíritas e, ao mesmo tempo, a sua própria fonte. No que está errado, porque essas fontes já existiam há muito mais tempo no Oriente. Mas Kardec não foi atrás disso. Ele não teve tempo, ele já estava velho quando começou a se dedicar a codificar. Quem fez isso foi Blavatsky, Helena Pretovna Blavatsky. Ela fez isso. Muito Kardec não fez. Então, o que é que Kardec fez? Tomou as leis morais como sendo as leis que acionam o mecanismo do karma. E isso está correto. Tanto que ele dizia, não é Deus que pune ou deixa de punir, ou Deus que privilegia ou presenteia, ou deixa de presentear alguém. Com o livre-arbítrio que o ser humano tem, grande ou pequeno, ele é que aciona os mecanismos das leis de causa e efeito. E, com isso, cada ser vai ter que administrar até o último aspecto da consequência de você ter feito esta ou aquela opção. Nesse sentido, começa a aparecer as regras que vão explicar o porquê de Tomé e Bebé terem que nascer numa mesma família aqui na Terra. Aí a pergunta é, Tomé e Bebé pertencem à mesma família espiritual, já que eles estão aparecendo agora na Terra juntos? A resposta é não necessariamente.
Não, E vamos entender. vamos entender isso. Tomé e Bebé não existiam antes desses dois corpinhos novos nascerem e o nome ser dado. Aqui é Tomé e ali é Bebé. Antes do nascimento desses dois corpos, o que existia eram os espíritos que animam, que vão animar esses dois corpos. A personalidade desses espíritos não é a personalidade que Tomé e Bebé têm. Então, primeira distinção. Segunda distinção, as famílias se formam de duas maneiras em termos de regras básicas. Ou por afinidade, ou por obrigação de convivência. Já falamos aqui sobre isso. Exatamente. Se o espírito A e o espírito B se detestam, e a espiritualidade já tentou de tudo. Quem é a espiritualidade? A família espiritual destes dois espíritos. Já tentaram de tudo em termos de criar programas encarnatórios para que um e outro tenham possibilidade de se encontrar. Como é que se criaram essas famílias, Elan? Já deve ter gente, já tem gente me perguntando na cabeça aqui. Eu chego lá. Vou chegar lá, tá bom. Eu estou indo por aqui para chegar do lado mais antigo. Desculpe interromper, perfeito. Tá tranquilo. Bom. Então, assim, a espiritualidade faz com que esses dois espíritos nasçam como, digamos, irmãos de uma família. Aí a decisão é tomada lá por dois espíritos que vão produzir João e José, que nascem irmãos, só que João e José não sabem de bolhufas nenhuma do que os espíritos deles decidiram, nem sabe se tem espírito, nem sabe se tem vida. Perfeito. E vão ser irmãos ali numa família e não gostam um do outro. Aí os pais vão tentando educar, e às vezes a consanguinidade termina obrigando, não por uma questão de racionalidade, mas de ressonância límbica, ou seja, mamífera, fazendo com que dois seres que antes não se gostavam, por serem irmãos carnais, pelo menos no final da vida, um olha para o outro e diz: eu gosto do meu irmão. Ou seja, naquela vida eles aprenderam a gostar um do outro, coisa que não havia conseguido durante muito tempo. Mas se não conseguir gostar, se continuar a inimizade, aí eles nascem gêmeos no mesmo corpo, tipo chipófagos. Chipófago, isso que eu ia perguntar. Ixi, puxa vida. Ou seja, são atitudes extremas que a espiritualidade faz no âmbito da decisão de cada família espiritual para, entre aspas, ajudar o eu do espírito, que se expressa através de novos eus humanos, a pedagogia do progresso espiritual. Ponto. Mas qual é o problema? Nem todo espírito se encontra associado a uma família espiritual no sentido ativo. Todos nós nos encontramos associados a famílias, a grupos espirituais, que a gente chama família espiritual. Mas o que é uma família espiritual? Uma família espiritual não é um monte de gente espiritual que mora numa mesma casa, no mesmo nível da espiritualidade. Não é assim. Naquele prédio, né, Elan? Pegou bem o prédio lá. Não é assim. Vamos lá para o bendito prédio com os diversos andares. Isso, é esse Uma mesmo. família espiritual tem gente que mora no 9º, no 7º, no 4º, e tem gente que mora no subsolo e tem gente que está encarnada. Uma família espiritual, ela é totalmente estratificada. São raras as famílias espirituais que desencarnou todo mundo. Pronto, todo mundo vai lá para o 4º andar, ou seja, para um certo nível espiritual, que aquele elevadorzinho com aquela luz, que quando o corpo da gente morre, o nosso eu se sente atraído e já se vê lá no tal 4º andar e já se encontra com os nossos irmãos que conviveram com a gente. Isso é uma maravilha. Mas nem sempre acontece assim e dificilmente acontece assim. O que é que acontece? Tem membros da nossa família espiritual em diversos lugares. Quando o espírito da gente vai perder o corpo físico na hora da morte, o eu espiritual se localiza
por mérito no ambiente X, e nesse ambiente X pode ter ou não membros da nossa família espiritual. Muito interessante. Tá. Quando tem, com o tempo a gente vai convivendo com essas pessoas e vai descobrindo que tem mais gente da nossa família espiritual. Para cima, para baixo, tem gente que está encarnado lá na Terra, tem gente que está perdido no umbral há mais de 2 séculos e ninguém consegue encontrar, porque fez muita merda numa vida para trás. Com certeza. Então, assim, as famílias espirituais, elas se distribuem pelos diversos níveis da chamada erraticidade, que são os níveis espirituais vinculados à samsara, como você falou no início, ao ciclo de vidas na Terra. Essas famílias espirituais, sim, elas se reúnem somente por ressonância, por afinidade. São espíritos que vão se associando através da regra que a gente chama amor, simpatia, vontade de estar junto, semelhança, porque aqui também acontece a ressonância através de semelhança de valores, de postura. Só que uma família espiritual não é uma coisa estanque, não é uma coisa sempre determinada, ela muda toda hora. Porque é sempre um agrupamento de pessoas, ou melhor dizendo, de eus, que se associam em torno de uma sobrevivência momentânea na carne e de vivências específicas na espiritualidade em diversos níveis. Qual é o drama de uma família espiritual, Eustáquio? É que ela nunca consegue reunir todos os seus membros, porque sempre tem gente para trás, na retaguarda. Sim, isso. Aí esses atrapalham, impedem mesmo o desenvolvimento das famílias. Aí, às vezes, alguns saem da família para não impedir o progresso do resto e se associam a outras famílias que estão mais complicadas, ou então, como eu disse, ficam associados à família, mas não de maneira ativa. Tipo, você pode ser de uma família espiritual que faz 2000 anos que você não se encontra com ninguém dela. Puxa. Porque você está tão atrasado, tão atrasado, tão atrasado, que não se encontra mesmo. Só quando eles vêm lhe visitar aqui na carne que você nem sabe que está sendo visitado. Mas isso aí é um projeto, caramba. Olha, é fantástico o que você está falando aí. Tem uma lógica, vamos dizer, mas existe um projeto para isso. Tem que ter isso. Isso aí não é aleatório, não é um negócio jogado no ventilador e vamos espalhar isso aí. Como é que se constitui isso? Quem ou o que faz com que isso se organize dessa forma que você está nos explicando agora? Como é que isso se organiza? A regra básica nós só vamos entender se estudarmos a fundo o que significa a Wyrd, da mitologia nórdica, como sendo o campo quântico que une as informações produzidas pelos eus humanos. Ponto. Porque é assim. A famosa noite de São Bartolomeu, sim, quando na Idade Média católicos e protestantes trucidaram uns com os outros, criou na espiritualidade diversos níveis na erraticidade, onde esses espíritos que jamais se perdoaram estão lá até hoje, alguns deles. Foi um assunto tão sério assim, a noite de São Bartolomeu? Foi um assunto tão sério assim, a noite de São tão significativo? Pelo ódio que foi gerado. Às vezes existem guerras que são lutadas sem ódio. Guerras em que um país vai invadir outro e a turma se defende, todo mundo, entre aspas, passa 1, 2 séculos envolvido com esse problema e depois passou. Não ficam na espiritualidade registros kármicos em umbrais daquele acontecimento que passou. Mas, quando um acontecimento é afetado por um nível de ódio impressionantemente forte, isso dura milênios. Caramba! Então, mesmo, às vezes, 2 famílias, uma mata a outra, um contexto de 20, 30 pessoas,
essas marcações duram, às vezes, milênios, e, às vezes, uma guerra que envolve milhões de pessoas, em 2, 3 séculos, não tem mais reminiscência disso. Então, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, que eu só usei aqui como exemplo. Sim, mas é importante, porque ela teve uma conotação pesadíssima, como você está falando aí. Hoje em dia, tem ainda 2 ou 3 instâncias espirituais, onde espíritos católicos e protestantes que viveram isso lá atrás, no século XVI, XVII, e ainda não se libertaram mentalmente daquilo que pensavam na época, se encontram residentes, como também lá no umbral, nos níveis de umbrais mais profundos, ainda tem gente com ódio e ainda está destilando esse ódio entre algozes e vítimas. O que é que eu estou querendo dizer? Antes da noite de São Bartolomeu, essas centenas de espíritos estavam pertencendo às suas famílias espirituais, convivendo, e, de repente, um acidente desvirtua totalmente o futuro delas. Então, esses espíritos que estão há 4 séculos perdidos num vórtice de um fato que aconteceu lá atrás, eles estão hoje vivendo na espiritualidade nos níveis compatíveis com aquilo que eles produziram lá naquele momento e ainda não evoluíram. Então, você perguntou quem é que organiza a espiritualidade desse jeito. Aí eu lhe respondo, somos nós, com as nossas atitudes. Mas não já está tudo pronto na espiritualidade? Não, o nome erraticidade é exatamente dizendo que não tem nada pronto. O que tem de pronto é na espiritualidade superior, a pré-existente a toda essa confusão. Mas, em relação à criação na qual nós vivemos, a erraticidade é esse conjunto de níveis espirituais que são construídos e, entre aspas, desconstituídos de acordo com o fluxo de espíritos que ali se localizam durante um tempo, durante muito tempo, ou entram e saem e pronto. Um parênteses, erraticidade, você acabou de falar. Aqui fala-se, agora com o que nós estamos vivendo hoje no mundo, fala-se, voltou à tona voltou a doutrina espírita, principalmente no que concerne a mundo de provas e expiações e coisas assim, né? Está muito evidente isso aí, pelo que a gente passa aqui. Essa erraticidade vai até quando? Porque terminará por ocasião vamos chamar da ascensão do planeta Terra a um planeta de regeneração, ou será um mundo de regeneração, para não limitarmos ao planeta Terra. Quando é que essa erraticidade vai acabar? Já não seria... Claro que o livre-arbítrio interfere bastante nesse processo, né? Mas por que esse termo até... Ele não é agradável a gente ficar ouvindo isso aí. Erraticidade. Mostra a perdição. Estou perdido, estou na erraticidade mesmo. Até quando isso aí vai ser inerente à espécie humana? E eu tenho uma pergunta depois. Eu quero saber quem era antes da espécie humana. Quero saber quem é essa mistura que sobrou para nós aqui. Quero saber essa herança de onde vem. Me explica a primeira parte, então, primeiro, Erlan, por favor. Erraticidade. Erraticidade, entre aspas, surgiu com a criação indevida. Na gênese dessa criação, diz que Brahma exprimiu a energia rajásica, Vishnu a sáttva, no sentido de organizar a rajásica para ela poder evoluir, mas Shiva colocou a tamásica, que é da entropia, garantido que um dia aquela porcaria iria deixar de existir. Sim. Qual a porcaria que iria deixar de existir? Os 2 universos que surgiram a partir da energia rajásica de Brahma. Então, esses 2 universos estão se expandindo. Um já parou de se expandir, já está encruando, mas o nosso ainda está se expandindo. Enquanto tiver hidrogênio se organizando em massa de gás, se transformando em estrela explodindo, gerando mundos e vida existindo nesses mundos, em cada mundo onde existe vida, a erraticidade se faz presente, Nossa. Gerando níveis espirituais disponíveis para aquele mundo. Existe uma expressão na doutrina espírita que chama-se orbe.
Qual é a diferença do planeta Terra para o orbe Terra? O planeta Terra seria só o mundo físico no qual a gente vive. Mas o orbe Terra seria o planeta físico e mais todo aquele prédio, edifício, os andarezinhos que estão circulando o planeta. Então, orbe seria o planeta e mais os níveis da erraticidade, ou seja, dessa espiritualidade transitória que teve que surgir com a criação desse universo. Como os hindus dizem, esse universo, um dia, ele vai ter um fim igual a qualquer fogo de artifício. Quando você solta qualquer fogo de artifício, ele explode e depois as luzinhas vão se apagando até que... Sim. Então, alguém soltou um traque aí, as luzinhas se acenderam. Quais são as luzinhas? As estrelas. Enquanto tiver hidrogênio, vai ter estrelas se acendendo. Só quando o estoque de hidrogênio do universo acabar é que todas as luzinhas se acabam. E só quando o espaço e tempo for desconstituído pela energia tamásica, essa criação deixa de existir. Nesse ponto, a erraticidade acaba. Até lá, não tem como acabar. Por quê? Porque precisa existir guarida residencial para os espíritos que estão nessa jornada, vida, morte, vida, morte. Se nós pudéssemos, entre os espaços da vida, o nosso espírito pudesse ficar na espiritualidade superior, não precisaria de erraticidade. Mas para você ir para a espiritualidade superior, seu espírito tem que estar limpo. Esse é o drama. Como os nossos espíritos estão infectados, quando esse corpo morre, a ancoragem do nosso eu espiritual não é mais no corpo físico. Também não pode ser na espiritualidade superior, porque ele guarda muitas coisas erradas de Rogério. Então, esse Rogério tem que continuar algum tempo sendo a máscara do meu espírito, ainda que na espiritualidade não exista máscara, estou dizendo só máscara no sentido de face, e esse espírito ainda vai resolver os problemas que Rogério não resolveu em vida. Só que esse espírito vai ter que pegar um outro corpo que não vai se chamar Rogério. Aí lá vai Rogério para o museu da memória daquele espírito, mas os problemas de Rogério vão ser repassados para esse Joãozinho aí do futuro. Aí essa roda nunca para. Aí esse espírito precisa ter um lugarzinho aqui perto onde ele possa, entre aspas, se ancorar, se hospedar. Me diz uma coisa, que está falando o que nós estamos. Você está, Rogério, eu estou, Eustáquio. Nós estamos conversando no orbe Terra. Esse é o nosso modo de vida, esse é o nosso modo de entendimento, digamos assim. Ele difere dos outros planos, dessas outras casas, vamos dizer, difere de outros orbes. O que os seres de outros orbes, entre esses seres, parentes nossos, com toda certeza, você vai confirmar ou não agora, né, que estão em outros orbes mais evoluídos, porque você vê aqui, você vê que quando se reúne uma família terráquea, aqui, vamos dizer, uma família carnal, você vê que o nível de consciência, de percepção, de amor, de uma série de coisas, às vezes é fantasticamente diferente. Então, existe uma razão para essas pessoas estarem na nossa família, e segundo, com toda certeza, elas devem estar ou num patamar elevado desse prédio do orbe Terra, ou então elas podem estar sendo emprestadas, vamos dizer, temporariamente de um orbe superior? Não. Normalmente, nós estamos aqui no orbe Terra. As coisas não são tão simples assim de serem misturadas. Por quê? Porque não há, na perspectiva adulta, a não ser que a gente vá para o campo da crença, mas na perspectiva adulta não há indicativos de que exista mundos mais evoluídos que a condição humana pode proporcionar. Veja bem, a doutrina espírita chama a Terra de um mundo de expiação e provas. Está correto? Isso. Espíritos que aqui encarnam na condição humana encarnam para expiar, bababá, bababá. Está correto. A pergunta é, existem outros mundos aí fora?
de expiação e prova semelhantes ao da Terra, existe. Tá. Existe. Ok. Principalmente a partir de agora, depois que a experiência humana trágica está sendo exportada para outros mundos, para que exatamente saiam da Terra aqueles espíritos que estão impedindo a Terra de se transformar num mundo regenerado. Ponto. Perfeito, perfeito. Agora, a outra pergunta. Tem mundo mais evoluído que a Terra no nosso universo? Aí aqui a resposta é complicada, porque todos nós achamos que tem, mas talvez não exista, nos termos em que nós pensamos. O que aparentemente eu imagino saber que existe são, sim, mundos cujos orbes são mais limpos que o nosso, mas não porque os espíritos que ali jornadeiam entre os níveis espirituais vinculados àquele planeta, com o tipo de vida que existe no planeta, não porque eles sejam melhores que a gente, é porque eles são meio que robotizados. É o velho questão de Adão e Eva. O que tem de planeta no nosso universo, cujos habitantes são semi-racionais e que, portanto, não têm a consciência do mal que podem fazer ou sofrer, Nossa. por esse fato, eles não têm ódio, não têm raiva. Seres Então, frios. Seres frios. São seres meio que robotizados, meio frios. São seres que não associam ódio, raiva nas suas memórias de fulano com aquela lembrança. Sabem o que é isso? Sequer sabem o que é Não. isso. Então não tem umbral, não tem purgatório, não tem inferno, não tem céu. É tudo a mesma coisa. Está assim, ó, no universo. Aí nós, humanos, e alguns espíritos desavisados chamam isso de mundos superiores ao da Terra. Mas são no sentido de que ali não tem escândalo provativo no campo de expiação. Mas não tem, porque a turma não tem livre-arbítrio nenhum. Nós interagimos com esses mundos, Elan? Ainda não. No Tá. momento, estão vindo algumas dessas figuras nascer na Terra. Mas aí o que é que acontece? Nascem com algum transtorno de espectro autista. Nascem com alguma síndrome, porque o DNA deles lá tem fios fechados num campo de robotização que não os impedem, ou melhor dizendo, que os impedem de ser tipo Adão e Eva, tipo Rogério e Eustáquio, de perceber a realidade com um certo senso crítico. Se a gente faz uso correto ou não do senso crítico, aí é uma outra história. Mas a gente tem isso disponível na condição humana. Esses seres não têm. Eles são meio que robotizados. Então, quando você chega lá numa visita, você fica encantado, porque todo mundo é calmo, todo mundo aparenta ser gentil, mas não há, é quase um zoológico. Eu posso acessar isso? Você pode acessar? Qualquer pessoa pode acessar esses mundos, esses orbes? Sim, espiritualmente nós o fazemos. Puxa. Os espíritos, na época de Kardec, não puderam deixar isso claramente, porque os médiuns chamavam isso de mundos superiores. Então ficou assim. E são superiores no sentido de que torna a dizer não há dano, mas não são superiores no sentido do progresso espiritual vertical. Entendi. Os caras têm uma bagagem existencial menor que a nossa. Então, nesse sentido, você olha para um ser que está lá e diz: e esse ser é só amor, porque ele é incapaz de fazer o mal. Mas entenda, ele é incapaz de fazer o mal não porque ele tem a opção de fazer o bem ou o mal, é porque a programação genética dele o obriga a fazer o bem. Quer complicar o assunto? Vamos. O que é a perfeição? A perfeição é um conjunto de algoritmos, é um conjunto de protocolos que faz com que o eu perfeito só possa agir de forma perfeita. Ele não tem a opção de agir de forma imperfeita. Ah, não, mas essa perfeição já não foi produto de uma lenta evolução da imperfeição para a perfeição? Os espíritos dizem que não. O movimento espírita acredita que sim, mas não é. O movimento espírita acredita que sim, porque isso acontece conosco.
Nós estamos aqui no caos, aí estamos tendo que evoluir da imperfeição rumo a uma teórica perfeição. Mas os próprios espíritos dizem o quê? Antes do caos existir, a espiritualidade superior já era pré-existente. Ela é incriada, já existia. E todo mundo lá é perfeito. O que implica dizer que lá não foi da imperfeição para a perfeição. Todo mundo já nasceu perfeito. Quem nasce, ou melhor dizendo, quem emerge para a vida de forma perfeita, não tem a opção de não ser perfeito. Ou seja, o seu circuito genômico é totalmente fechado. Nem o livre-arbítrio dele permite isso? Não. Nossa. Esse é o drama da história. Aí aqui nós estamos falando da eterna pureza do ser que nós chamamos de Deus Pai, Mãe Amantíssimo. É a pureza em pessoa. Tá. Mas ele é, mas não age no caos. Esse é o drama da história. Nós nunca tivemos um indício, uma prova de que esses seres da espiritualidade superior agem no caos. Não, muita gente acredita nisso. Acredita por uma questão de fé, porque está acostumada a pensar assim, ou porque há milênios escuta que isso é verdade, só que não é. Isso é uma questão de crença. Não, mas os humanos têm certeza disso. Nós colecionamos um monte de certezas que são infantiloides. Claro. Mas que nos ajudam a dormir bem à noite, nos ajudam a tocar a vida adiante. É a famosa pílula azul da Matrix. Ajuda a gente a ir adiante. Isso, falou bem. Mas a erraticidade, ela, infelizmente, diferente da espiritualidade superior, ela se forma a partir da necessidade que um ou mais espíritos passam a apresentar depois de terem vivenciado certo drama ou certa conquista. Aí é necessário criar na espiritualidade transitória, ou seja, na erraticidade, um ambiente que possa dar ressonância ao tipo de consciência, de atitude consciencial daqueles espíritos que ali estarão congregados por exatamente ressonância. Isso não é família espiritual, isso é só uma cidade espiritual onde as figuras que têm ressonância com aquele padrão de comportamento ali estão. Poderá ter membros de uma família, todos ou parte ou alguns dessa cidade. Mas isso não quer dizer que essa família resida nessa cidade. Entendo. Porque família espiritual mesmo, Eustáquio, só existe na espiritualidade superior, porque lá todos estão no mesmo nível. Aí você chegou onde eu queria perguntar. Muito bem. Onde fica e quem são? Onde fica é hipotético, vamos tentar definir, né? E quem são essa superioridade espiritual? Como é que é essa hierarquia? Vamos usar o termo hierarquia, né? Espiritual. Quem são esses seres? Então, onde eles estão alocados dentro da grande família espiritual, digamos assim? De onde eles conduzem isso tudo? Acho que você captou o que eu quero saber. Isso nunca foi explicado direito pelas religiões nem pela doutrina espírita. Também não foi explicado pelo orfismo e outros mistérios da antiguidade. Eu não tenho estatura moral também para seguir adiante nisso, mas, forçado pelas circunstâncias, alguns livros que eu tenho produzido tentam explicar exatamente isso. Como é a realidade pré-existente ao acidente dessa criação. Então, nos livros que eu escrevi, Drama Cósmico de Javé, Drama Espiritual de Javé, Drama Terreno de Javé, Quarto Logos, Sofia e os Logos Criadores, e blá, 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 que eu já não me lembro mais, tem bem uns 10 livros Sim. que eu falo de como era a situação antes. Me lembrei de A Epopeia dos Agentes da Vida Universal. Nesse livro, eu descrevo como a espiritualidade superior foi se desdobrando em níveis aonde o protocolo da perfeição foi, entre aspas, desfeito, para que alguns eus antes perfeitos pudessem experienciar a vida
sem a obrigação de o fazê-lo no âmbito da perfeição. Aí alguém poderá pensar, isso aí já é a imperfeição? Não. Aqui as palavras são complicadas. Com certeza. Porque o fato de você não ser perfeito não quer dizer que necessariamente você seja imperfeito. Tem um caminho bem grande. Então, nós humanos não sabemos ainda distinguir essas coisas. Mas nesses livros eu explico os 3 grandes níveis do paraíso, como nós chamamos. É o paraíso mesmo, em que lá a turma que está lá é perfeita, protocolo fechado, e 2 níveis de protocolo de perfeição aberto, que é o nível operacional e o nível laboratorial, e é desse nível laboratorial onde as nossas famílias espirituais de fato residem, e é de lá que são feitas criações, tipo aqui, entre aspas, um certo ser fez e terminou dando nisso que hoje nós estamos vivendo. Só que tem uma blindagem quântica separando essa criação desses 3 níveis de realidade espiritual superior, como tem uma blindagem quântica separando qualquer criação de qualquer universo que se faça a partir da espiritualidade superior, para exatamente separar essa parte incriada dessas aventuras. Porque se der problema em alguma aventura, o problema da infecção fica circunscrito ao que está no âmbito interno da blindagem. Então, nossas famílias espirituais, entre aspas, as verdadeiras, as profundas, estão lá. Só que desde que de lá, entre aspas, nossos espíritos resolveram sair ou por solidariedade com quem se deu mal e terminamos mergulhando também nessa, ou seja lá por que for, desde que isso aconteceu, outros grupos no campo da sobrevivência espiritual e física foram se reunindo ao longo das etapas, e a gente também chama isso de família espiritual. Quando é que... Porque hoje nós temos... Quando nós perdemos um ente querido, seja lá quem for, fica aquele nosso apego, né? Um apego, aquela perda, isso aqui a gente não quer nem saber. Sentir falta, eu quero, quando eu for para lá, eu quero reencontrar e tudo. Nós não somos... Nós não pensamos macro, não estamos pensando como a gente está, como você está dissertando aqui. Nós não estamos pensando no holos, nós estamos pensando no nosso egoísmo. Eu quero reencontrar aquela pessoa que eu amo, não quero saber de família em outros níveis, toda essa coisa. Como é que a gente quebra essa barreira, Elan, entre essa consciência cósmica, né, digamos assim, adquirir essa consciência cósmica, olhar de uma forma macro, como você está explicando isso aqui? Fica difícil até as pessoas entenderem aí em primeira instância, assim, como é que é, nossa, como é que ele fala, eu não consigo alcançar ainda, mas eu sei que existe, já me falou. Ele só pode falar alguma coisa que existe, mesmo que seja na imaginação, mas imaginação é alguma coisa que está lá. Quando é que a gente vai... Acho que nós estamos longe ainda de romper essa linha, né? Estamos. O que nos cega na espiritualidade, seguramente, é aquilo que Buda, Siddhartha Gautama, lá atrás, nos chamou a atenção para o que era a causa do sofrimento, que é o apego. Caramba, isso aí. O apego de todos nós, seja por pessoas, por dinheiro, por conceitos, por opiniões, por preferências. Quando esse apego nos aprisiona, né, o fato de você amar alguém é bonito, mas se não for um amor sadio, aquilo é uma jaula e o seu eu está ali dentro, prisioneiro, e você ainda quer que o eu que você ama fique prisioneiro da sua jaula também. Assim mesmo. Essa afetação é a maior barreira para que 2 eus que se amem, ou se amaram aqui na Terra, continuem a conviver na espiritualidade. O apego é o grande veneno para o reencontro espiritual. O desapego não quer dizer que a gente não ame a pessoa. A gente ama. Mas você não se sente, entre aspas, dono. E o desapego nos leva a convidar a perceber uma obviedade que a gente está esquecido. A gente ama mais de uma pessoa. Nós amamos a muitas pessoas.
Não, de forma romântica, até de forma romântica, mas para o mundo se organizar, a gente tem que escolher uma pessoa para constituir uma família, isso Zé. olhando no velho modo tradicional como o mundo se organizou até agora. Pode ser que daqui para frente seja diferente. Sim. Mas seja lá como for, o fato de a gente poder se encontrar com alguém que a gente ama na espiritualidade, isso não é tão simples. Porque, mesmo a gente amando, alguém nos amando, os dois, na hora da morte, cada um vai para o seu nível. Começa daí o problema. Essa que é a questão, é. Se esses dois níveis forem parecidos, um pode visitar o outro de vez em quando. Mas se for longe um do outro, esse daqui de cima visita esse, mas esse nem vê. O espírito não vê o outro espírito que está ali do lado dele. Se o nível de compatibilidade vibratória, a discrepância for muito grande. E isso não tem como ser resolvido. Por isso que a família espiritual desses dois aqui, se for o caso, tá? Eles trabalham, não é nem no sentido de trazer um para a família e o outro para outras, casos sejam de famílias diferentes, mas é de ver se os dois se equalizam para que eles se encontrem, e esses dois, cada um deles pertencente a uma família espiritual, ou vive cada um na sua família espiritual se encontrando sempre, ou os dois podem migrar para uma família. Como eu disse, as famílias mudam toda hora. Sim. Porque o grande conceito de fraternidade é uma só família de espíritos vinculados à experiência humana. Então, não vai mudar tão cedo. Infelizmente, você tem toda a razão, a premissa da sua pergunta. Nós, quando desencarnamos, para nossa sorte, nenhum de nós está sozinho. Sempre tem alguém que gosta um pouquinho da gente. E a gente reconhece, olha só, boa pergunta. Não, às vezes não. Pode ser alguém de trilhões de anos atrás. E às vezes é alguém novo, que foi destacado pela família. A turma está lá no 9º andar. Rogério vai desencarnar, vai ficar no 1º. Aí alguém lá do 9º fala com o superintendente do 1º. Rapaz, destaca aí alguém. O Rogério está lá no hospital, vai desencarnar, papapá. Aí alguém que eu, Rogério, nunca vi, e nem o espírito que me anima também nunca viu, vai estar lá do lado do meu eu humano que pensa que está no corpo. Na hora que esse corpo morre, o meu eu espiritual vai continuar, o meu eu de Rogério vai continuar inevitavelmente existindo. E se eu tivesse sido um Rogério razoável, o primeiro rosto que eu vou ver na espiritualidade é desse espírito que foi destacado para dizer ali, oi, mas não é da minha família espiritual, mas é alguém que com caridade e carinho vai cuidar de mim até eu ser reconduzido a um certo ambiente. E isso já está ótimo. Nossa, se não está. Isso é um merecimento formidável. O ruim é quando você sai e já tem lá um rosto olhando para você dizendo, filho da... Finalmente, agora você vai ver só. Você embaixo era presidente, era papa, era padre, era o dono da empresa. Eu aqui, e eu não era nada, mas aqui agora eu estou com mais força que você. Aí ferrou. Isso é bom tratar a forma de uma forma lúdica, né? Mas é isso para deixar. Me diz uma coisa, aqui é considerado que nós chamamos isso aqui o mundo de Maia, né? O mundo físico onde a gente vive. Se você pudesse, com o seu conhecimento hoje, o privilégio que você teve de acessar, de acessar outros níveis que a maioria das pessoas não acessa. Se você pudesse, sincero, hein? Eu considero você uma pessoa sincera, e você não vai deixar de ser agora também. Se você tivesse uma opção hoje, o Rogério hoje, com a idade que está, o nível de consciência que está, se ele pudesse optar nesse momento, vem alguém da espiritualidade superior e fala assim, Rogério, meu querido irmão, vamos embora? Como é que você vai reagir? Para você, conhecendo o lado de lá, vivendo no lado de cá, como você
reagiria? Você estaria preparado para estar numa boa do lado de lá? Destaque. Não se surpreenda com a resposta e também não precisa acreditar. Tanto é que eu fiz essa pergunta para você. Mas eu diria, na hora, vamos. Vamos embora, você diria isso? Sim. Bora. Veja só, nas 2 vezes em que esse corpo infartou oficialmente, em nenhuma delas eu pedi ajuda a ninguém para não morrer. Não enchi o saco de Jesus, nem de Deus, nem de nenhum espírito. Não. Efetivamente, eu não sou religioso, mas se existe uma vontade maior que a minha, que esta se cumpra. Eu não faço questão de ter vontade, nesse sentido. Enquanto eu estou aqui na Terra, eu procuro viver da forma mais produtiva e decente que eu posso, ainda que eu não consiga. Honrando mas eu não tenho apego. Você está dizendo isso porque você acha que você conhece o mundo espiritual, então você conhece e sabe para onde seu espírito vai. Em tese, sim. Mas não é por isso, não. Eu também diria, vamos embora, ainda que eu não soubesse. Porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu time, tudo tem renovação. Se não existisse a morte, a vida na Terra seria impossível. Já pensou Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, esses caras que se sentem... Todos que passaram aqui, sim. Então, a morte é que permite que a vida continue na Terra. A reciclagem. Só que eu treino desapego desde os meus 32 anos. Sim. Eu tento e treino desapego e diariamente eu faço o exercício da boa morte. Estou preparado para morrer e viver? Estou. Você conseguiu praticamente. Limpo? Acho que eu estou. Eu me acho alguém decente, sim. Cometi alguma indecência hoje com alguém? Há anos eu me pergunto isso. Então, assim, eu mesmo sou o juiz que me limpa ou me suja diariamente e, quando me sujo, procuro tornar-me limpar e não repetir o erro. Então, eu tenho estatura moral, apesar de ser um ser pequeno, mas a minha estatura moral frente a mim mesmo me dá a tranquilidade do desapego e de não temer nada. Bacana isso, bacana. É bacana você dizer isso, é um nível de consciência individual. É a mesma Aí coisa. eu me disse, isso é arrogância. Não, não é arrogância. Não vejo como arrogância. Você está numa festa com algumas pessoas, a Terra é uma festa, vamos dizer assim, aí te convidam, vamos embora? Não. Vamos que já está na hora, já estou satisfeito, já me diverti, já conversei, já vi os amigos, isso aqui, vamos embora. Tem outros que insistem em ficar, que não estão prontos para ir embora da festa. Né? Então, a pergunta foi oportuna, porque você é uma pessoa adequada para se fazer esse tipo de pergunta, porque é uma pessoa que já... Claro que a gente ama. Não é fácil ir embora, deixar os filhos que a gente ama, o cônjuge, amigos, familiares, tudo isso dói um pouco. Nosso apego, né? Nosso apego faz parte da nossa felicidade, da nossa paz, do nosso álbum de figurinhas memoriais. Mas não fui eu que inventei a coisa assim. Existe essa coisa chamada morte. Se chegou a hora, cara, vamos embora. Pegar o bonde e ir embora. Tchau. A passagem de graça mesmo, né? Por enquanto. Por enquanto. Os arcontes cobravam pedágio. Hoje não tem mais, não, mas pode ser que volte. É bom tomar cuidado. É isso, Elan. Elan, mais uma vez, obrigado muito pelo papo. Muito, muito legal. Me satisfiz com a expectativa que eu coloquei na nossa conversa, né? E eu acho que esse tipo de assunto é muito bom para que as pessoas reflitam, as pessoas pensem, vão buscar novas informações, ler a respeito, dirimir as dúvidas depois, né? Eu sei que você é uma pessoa super acessível, né? Através dos sites que você tem, que estão aí embaixo, o crédito, tudo. Então é isso. Espero revê-lo bem numa próxima e breve oportunidade, Elan, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Beleza, meu irmão. Quem agradece sou eu. Espero ter sido útil. Peço desculpas por algo inapropriado dito. Um grande abraço a todos. Destaque. Obrigado mais uma vez. Fico muito honrado. Até mais. Fraterno abraço. Tchau. Caramba. É bom pensar. Parece dar um nó na cabeça, cada um no seu nível de consciência, nos seus apegos, como acabamos de falar aqui. Mas é bom a gente ouvir essas coisas, porque
motiva que a gente vá buscar respostas. E a gente é um buscador, todo mundo se auto-intitula buscador de uma série de coisas, e principalmente respostas. Respostas. Gente, é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.